Quais são os ensinos que a gente já teve a respeito de prodigalidade? Um que gasta. Aquele que gasta? Ah. Ou seja, a gente só fala ruim do filho pródigo, né? Aquele que gasta. Gente, eu só posso gastar o que eu tenho, certo? Porque ele não seria pródigo se ele não tivesse, não é assim? Então, se vocês tiverem a curiosidade, espero que vocês tenham, de ir depois para o dicionário procurar o que é prodigalidade, a definição dele no Aurélio é imensa. Então, prodigalidade não diz respeito apenas a dilapidar o próprio patrimônio, porque no caso da parábola do filho pródigo, é esse o ensinamento, não é? Que o filho, tendo recebido do seu pai uma parcela de sua herança, ele foi para o mundo e começou a gastar, não foi assim? Ele não recebeu sozinho, seu irmão também havia recebido uma parcela dos bens do pai. E o filho mais novo, neste caso que é chamado de pródigo, ele foi gastar no mundo. E o que ele fez com o dinheiro que ele recebeu? Eu não preciso nem ter a parábola em mãos, mas já dá para imaginar, né? Ele gastou com coisas úteis e supérfluas. Ele gastou com coisas supérfluas, ele gastou com bens materiais. Então ele dispôs, se fosse hoje, né, com o que ele gastou? Ele torrou o dinheiro no shopping center, né? Que mais? Ele torrou tudo em bebida, com mulherada. Então o filho pródigo atualizado, né? O filho pródigo atualizado, ele teria despendido o dinheiro do pai com aquilo que não lhe traria retorno, com aquilo que não lhe traria benefício. Chegou num determinado momento da sua jornada que ele já havia gastado tanto que ele começou a passar fome. Ele começa a passar fome e necessidade. E ele começa a sobreviver de restos. E daí ele próprio naquele momento ele pensa, mas por que eu vou ficar passando por essa dificuldade toda se o meu pai ainda tem posses? E lá na casa de meu pai eu posso comer em farta mesa. Foi a hora que o filho pródigo se deteve e falou assim, eu vou voltar, né? Aí o filho pródigo faz toda a jornada de volta, né? Toda a jornada de volta. Chega até a casa do seu pai, vai ter com seu pai, e como que o pai o recebe? Né? De braços abertos. Então o pai recebe não só de braços abertos, como manda fazer uma festa para ele, não é? Eles festejariam. Então o pai chama os seus empregados, pede que eles matem, né, o animalzinho mais gordo, para que eles pudessem festejar a volta do filho pródigo. Tá, tem 2 filhos. O pródigo, que é o mais novo, e o filho, irmão mais velho, que também recebeu uma quantia do pai. O irmão mais velho gastou? Não, ele permaneceu com o pai, trabalhando junto com o pai, nas terras ali que eles possuíam. Naquele determinado momento, quando da chegada do filho mais novo, e do pai ter mandado matar um animal para fazer uma festa, e chamado todos os empregados para participar daquela festa, o filho mais velho estava voltando para a sua casa, quando ele foi interpelado no meio do caminho, que fique clara a menção que ele foi interpelado por um homem. Então é um homem, um colaborador da fazenda do seu pai, logo não é mulher que faz fofoca na Bíblia, é homem, né? Então este homem, muito do linguarudo, para o filho mais velho no meio do caminho e diz para ele o que havia acontecido, coloca ele a par, né, dos acontecimentos. Diz que o filho mais novo havia voltado e que o seu pai havia mandado fazer uma festa. Qual foi a reação do filho mais velho? Ficou todo feliz, sorridente, falou, oba, meu irmão voltou? Foi isso? Não, ele ficou revoltado. Então naquele momento ele fica revoltado e ele pensa, eu que trabalho com meu pai todos os dias, de sol a sol, eu não recebo nada mais do que o meu quinhão. Então ele que foi para o mundo, despendeu as suas posses, gastou tudo o que possuía, volta e o meu pai faz uma festa para ele. Então naquele momento, alguma coisa dentro do filho mais velho não estava satisfeito. Ele sentiu o que do irmão, gente? Ele sentiu ciúmes do irmão, ele sentiu inveja do irmão, não é? Ao invés dele ficar feliz, afinal o bom filho a casa torna, ao invés dele ficar feliz, não. Ele ficou, na verdade, condoído, porque o seu pai jamais havia feito uma festança daquele para eles, e ele estava lá naquela situação, tendo que voltar e enfrentar o seu irmão. Ótimo. Essa é a parábola do filho pródigo, não é? Aquele que gastou os bens que o pai havia lhe dado. Vamos traduzir a simbologia para nós? Vamos fazer um paralelo com a nossa vida? Este pai, simbolicamente, é Deus, não é?
Então, quando nós vamos reencarnar, pensemos na nossa reencarnação agora. Não precisamos nos rememorar lá no princípio dos tempos, né? Vamos pensar na nossa reencarnação agora. A gente chegou na Terra sem lenço e sem documento? Foi assim? A gente chegou desprovido, né? Como a música, caminhando contra o vento? A gente chegou sem lenço e sem documento? Não, nós chegamos já com uma experiência de outras reencarnações. Então, lá na nossa consciência, ou na nossa subconsciência, o que é mais comum, nós trazemos as memórias que vivíamos em outras reencarnações. Mas não só as memórias, certo? Nós trouxemos também os nossos aprendizados, nós trouxemos os nossos débitos, e nós trouxemos um pouco da consciência desperta, que nesta reencarnação a gente colheria algo do que plantamos em outra. E também teríamos a oportunidade de fazer um plantiozinho, só que um plantiozinho mais orgânico, né? Sem tantos agrotóxicos de outras reencarnações. Então nós recebemos a oportunidade de reencarnar para que nós pudéssemos nos reapaziguar, não é com Deus não, é com a nossa consciência. Para que nós pudéssemos nos reapaziguar com aqueles os quais foram nossos convivas do festim, e nós também os convidamos para desvirtuar a sua rota. Então nós viemos com um plano pré-traçado. Deus nos deu essa oportunidade e ainda mais, está circunscrito à nossa consciência toda a lei de Deus. E nós vamos acessando essa lei à medida que nós vamos ganhando maturidade. Então significa que dentro de nós ainda existe um roteiro seguro do passo a passo que nós devemos seguir. Então quando nós reencarnamos aqui, nós não reencarnamos tão desavisados assim, não é? Nós reencarnamos já com algum grau de consciência para que nós pudéssemos reparar os erros que nós fizemos e acertássemos muito mais os nossos passos nessa reencarnação. Mas, tal qual o filho mais novo, de posse de todos esses benefícios, em algum momento das nossas reencarnações, a gente dá uma desviada do caminho, não é? E nós somos seduzidos pela materialidade, nós somos seduzidos pelos apelos do mundo. E o que nos faz sermos seduzidos pela materialidade, pelos apelos do mundo? E coloque nos apelos do mundo, gente, outras pessoas que conosco convivam, encarnados e desencarnados. Coloque as situações de trabalho às quais nós enfrentamos, as famílias nas quais nós nascemos, as pessoas com as quais nós convivemos. Então, todas essas são situações comuns à pessoa que está encarnada. Nós vamos estabelecendo vínculos de convivência e nós vamos plantando e colhendo, não é assim? Só que aquilo que nos leva a desvirtuar o nosso caminho ainda somos nós mesmos. Então, quando nós falamos assim, né, é uma fala bastante materna essa. Quando os filhos cometem algum equívoco algumas vezes, aí algumas mães dizem assim, só pode ser má companhia. Né? Falei que eu não queria que você andasse com fulano, com ciclano, com beltrano. Aí tem uma lista interminável, não é assim? Quem foi jovem há menos tempo um dia sabe, quem é jovem há mais tempo sabe também, sabe? Né? Então toda a preleção que nós ouvimos enquanto nós éramos filhos, fulano, ciclano, beltrano. Agora, se fulano escolhe, eu tenho que escolher junto com ele? Do mesmo feitio, do mesmo modo? Não. Se eu escolho, é por minha própria conta e risco, não é? Se eu decido, é porque eu própria, enquanto espírito, assim eu desejei. Então nós podemos estar nas companhias das pessoas, nós podemos fazer escolhas diferentes. São os apelos. Nós vamos ser convidados a provas teste, não é? Então nas nossas reencarnações, quando nós viemos para cá, nós viemos com algum programa de voo, nós viemos com algum programa pré-determinado. E neste programa havia alguns pontos centrais os quais nós precisaríamos desenvolver. E esses pontos centrais é exatamente ali onde nós seríamos testados, para ver se nós não ouviríamos mais as nossas más tendências, as nossas más inclinações, as nossas emoções muitas vezes desequilibradas. Então nós somos colocados em algumas situações para ver se nós passamos no teste, igual o filho pródigo. Ele pode ter recebido todos os seus benefícios, ter ido para o mundo, viver experiências. E ele poderia ter dito não às experiências pelas quais ele passou, que eram as mais comprometedoras. Mas em algum momento ele disse sim, não é? Ele se enfraqueceu. Ele ouviu as seduções. Mas por que ele ouviu as seduções? Porque ainda havia dentro dele as seduções a serem ouvidas. É uma reeducação.
Então, quando nós reencarnamos, nós não tiramos as nossas inclinações mais perturbadas. Nós não tiramos dentro de nós os nossos sentimentos mais voluptuosos. Nós não tiramos de dentro de nós as nossas inclinações do pensar. Nós não tiramos. Nós reencarnamos com combo. Né? Nós reencarnamos com combo. E à medida que nós vamos passando pela nossa experiência, algumas situações nos convidam a escolher entre Deus e Mamon, não é? Então nós vamos sendo colocados em determinadas situações por nossa própria escolha, porque anuímos, para que nós possamos passar por essas provas teste. Algumas vezes nós incorremos em erros. Algumas vezes nós caímos, nós nos comprometemos. Pode ser que hoje nós nos comprometamos mais não, era menos a palavra que eu queria usar. Nós nos comprometamos bem menos do que um dia nós nos já comprometemos, não é? Vamos torcer para que o seja, que nós vamos observando as situações, nós vamos olhando e vamos conseguindo nos educarmos mais e fazermos escolhas mais felizes. Nós estamos para como este filho mais novo, que em determinado momento voltou até Deus e disse: eis-me aqui de novo. Eu usei dos dons que você me deu, mas eu usei equivocadamente. E como Deus fica feliz, não é? Simbolicamente, como a passagem nos fala, quando nós retornamos pedindo mais uma nova chance de reencontro com as nossas necessidades a serem corrigidas. Naquele momento, Deus fez uma festa para o filho, não é? Simbolicamente, o pai faz uma festa para o filho que retorna. Então, quando nós tomamos consciência daquilo que nós fizemos, existe, de certa forma, uma alegria bastante grande. Uma alegria nossa, inclusive. Porque nós entendemos quais são os pontos de reeducação em que nós temos que atuar, onde que nós temos que agir. Então, quando nós estamos sendo pródigos em algo, nós estamos gastando os dons que Deus nos deu, porém de forma equivocada, porque só gasta aquele que tem, não é? Então, nós vamos gastando de forma equivocada. E quando nós tomamos consciência, aí é o momento de nós falarmos o quê? Opa, peraí, eu vou dar uma poupada, não é? Vou dar uma poupada, eu não vou gastar. E isso repercute, inclusive, da nossa vida dentro de sociedade, os exemplos que somos para as outras pessoas com quem convivemos, que passam por situações semelhantes às nossas. Vamos pensar um pouquinho em psicologia comportamental? Psicologia que estudou os comportamentos dentro das organizações. Perceba se ela não é um pouquinho aplicável à nossa situação. O estudioso que fez esse descritivo desta psicologia se chama Skinner. Ele estudava o comportamento humano, o quanto nós vamos repetindo os comportamentos e como que eles podem ser educados. Pensemos assim, ainda vamos pensar na lição dos pais e dos professores, tudo bem? Enquanto pais, se os nossos filhos fazem uma coisa boa, geralmente o que nós fazemos? Fez uma coisa boa, tirou uma nota boa, o que a gente faz? Elogia, não é? Elogia para quê? Por que a gente elogia? Vamos lá. Para incentivar, para reforçar aquela postura. E assim também é o professor, não é? Então, de repente, quando o aluno estuda um pouco mais, quando ele se esmera, quando ele tira uma nota boa, que a gente fala, tá vendo? Muito bem, parabéns pelo seu esforço. Quando a gente vai fazer entrevista de emprego, né? Então, vamos pensar no filho que saiu do colegial, passou pela universidade, aí caiu no mercado de trabalho. Aí ele se esforça, estuda, porque tem alguns processos, né? Hoje no Brasil de trainees, quando o estudante sai da universidade e entra em grandes empresas para fazer aqueles processos, olha gente, vou falar, a pessoa tem que ter uma fibra muito grande, porque esses processos de trainee, às vezes eles duram 6 meses, 7 meses, ele está sendo colocado o quê? Em teste, ele está sendo colocado à prova, o seu comportamento está sendo observado, o conhecimento que ele adquiriu, o comportamento que ele tem para trabalhar em equipe, trabalhar com pessoas, não é? Para ver se ele está demonstrando realmente competências e habilidades que sejam úteis para aquela equipe de trabalho. É mais ou menos a fala da nossa reencarnação. Nós estamos aqui para demonstrar competências e habilidades. Só que a quantidade que isso dura é de responsabilidade de Deus, né? A qualidade é nossa. Essa frase não é minha, é do Davi Ascenso. Até utilizei ontem em São José. A quantidade de vida é divina, mas a qualidade de vida é humana.
Através das nossas atitudes, das nossas escolhas, nós vamos apontando a qualidade do nosso existir, não é? Então, quando nós estamos diante de pessoas, podem ser os nossos filhos, podem ser os nossos amigos, pode ser nós mesmos. Quando nós acertamos algo, quando nós educamos um comportamento, nós precisamos do reforço positivo. Para quê? Para que este comportamento perdure. Para que este comportamento, ele se encontre dentro de nós como um hábito. Para que nós possamos valorizar. Sabe aquela fala antiga e horrorosa que diz assim, não pode elogiar que estraga? Eu não sei quem foi o amargo que inventou isso, porque era uma pessoa amarga. Vocês vão de concordar comigo, não é? É que antigamente acreditava-se que se você elogiasse muito, iria se de repente estimular, né, o orgulho da pessoa, o egoísmo, a prepotência, a arrogância. Então, se você muito elogiava, você ressaltava, na verdade, as condutas negativas. Gente, não dá para elogiar para reorientar, né? Não dá para reforçar para a pessoa entender que ela está acertando. Então, graças a Deus que esses tempos pré-históricos, se Deus é mais, ficaram para trás, né? Espero que a gente não reproduza esse tipo de comportamento. Então, quando uma pessoa está acertando, nós vamos dando para ela reforços positivos. Esses reforços positivos acentuam o comportamento de acerto. É isso que Skinner dizia. Só que quando nós temos um comportamento negativo, tomamos uma atitude equivocada, o que geralmente nós fazemos com as pessoas do nosso convívio? Ou deveríamos, pelo menos. O que nós fazemos? Pode falar que eu repito no microfone. Não precisa ficar tímido não, gente. E aí? Se nós desvirtuamos, se uma pessoa desvirtua o seu comportamento, o que geralmente a gente faz com essa pessoa? Né? Chama atenção, conversa, né? Orienta, porque a gente quer que essa pessoa acerte. Então, o que Skinner dizia? Diante dos comportamentos equivocados ou errados, nós tínhamos que intervir para que a pessoa parasse aquele comportamento equivocado. Agora, comportamentos negativos não podem ser reforçados, porque se são reforçados, eles são alimentados. Então, o comportamento negativo, quando eu observo, eu tenho que contribuir para o progresso daquela pessoa. Não é? Nós chamamos a pessoa gentilmente, conversamos com ela, orientamos. A partir daí, é da escolha dela fazer certo ou continuar se equivocando, porque também depende do despertar da sua consciência, não é? Cada qual terá um momento, maior ou menor, de entender que aquelas orientações são para o seu bem. Então, a psicologia do comportamento nos diz isso. Para os comportamentos felizes e assertivos, reforcemos positivamente, para que as pessoas se sintam fortalecidas, para que as pessoas se sintam donas de si próprias, já entendendo que elas são responsáveis pelos seus atos. Para os comportamentos equivocados, correção, porque nós queremos que esses comportamentos eles sejam o quê? Detidos. Quanto tempo a gente leva para educar um comportamento? Entendi, muito tempo, né? Então esse murmurinho foi muito tempo. Às vezes, reencarnações. Quando a psicologia do comportamento estuda, ela estuda, na verdade, só o ambiente organizacional. São momentos pontuais. Mas como nós somos espíritas, nós transcendemos a este momento presente, nós sabemos que muitas vezes um comportamento para ser educado, ele precisa de reencarnações. Porque se eu não recebi orientações, ou se as recebi e não quis ouvir, significa que eu vou acentuando os meus comportamentos negativos por reencarnações. Até que é chegado o momento que eu dilapido tanto, eu gasto tanto a minha energia vital em equívocos, em erros, que eu volto pedindo para Deus novas oportunidades. Não é assim? Este é o caminho do filho mais novo. Foi lá, gastou, voltou, pediu uma outra oportunidade. E eis o regozijo do Pai quando ele retorna. Então vamos pensar que se nós vamos gastar aquilo que nós temos que identificar o que temos, não é? Temos que identificar. Se eu perguntasse para vocês, pergunta que também fiz numa outra palestra em Pinda, características que vocês orgulham que vocês têm que são boas e positivas. O que vocês diriam? Pelo amor de Deus, não joga pá de cal, né? Hã? Mas a gente tem que elogiar a gente mesmo, porque se eu não percebo aquilo em que já evoluí, eu não tenho nem ferramentas de modificação.
né? Não tem ferramentas de modificação. Porque nós temos uma pulsão, ainda terapeuticamente falando, nós temos uma pulsão pela vida. Isso é do espírito. Então, nós fomos criados para evoluir, para progredir. Se nós não enxergamos em nós o que é bom, significa que nós estamos numa pulsão contrária, que se chama pulsão pela morte. Aí você fala, nossa, Paulo, é um suicídio? Não, não. O suicídio ele pode acontecer, sim, mas ele começa gradativamente, não é? Então, quando nós falamos uma pulsão pela morte, nós pensamos nas pessoas que não são elogiadas, nos comportamentos que nós só denegrimos, nos elogios que nós não damos. E se a pessoa não tiver uma pulsão pela vida muito grande, porque existem aqueles que possuem, nós chamamos essas pessoas de sobreviventes, quando elas vêm de meios muito difíceis, muito conturbados, muito negativos, famílias muito desestruturadas, e essa pessoa de repente arranja forças que ela própria tem, e ela desabrocha e vence na vida, não é? Essa tem uma fortaleza espiritual bastante grande, bastante grande. Agora, quando nós não identificamos os pontos positivos que nós temos, a gente pode caminhar, gente, até mesmo para uma melancolia, uma tristeza. E isso não é alimento de vida, não é? Não digo que nós nunca vamos ficar tristes na Terra, porque a nossa felicidade é relativa, já dizem os amigos espirituais para nós. Mas nós temos que ficar felizes pela evolução que conseguimos até agora, pelos espíritos que somos já agora, pelos méritos que adquirimos agora. Nós temos um grande jornadear pela frente? Temos, mas nós não sabemos qual seja. Então, se nós depositarmos nossa ansiedade no dia do amanhã, hoje que importa para fazer as grandes mudanças, eu não faço. Então, é por isso que nós temos que identificar o que nós temos de bom. Todo mundo tem alguma coisa boa aí dentro, ou várias coisas boas, não é? Então, me diga uma coisa boa aí que você tem dentro de você. Quando eu entrei aqui, há 27 anos atrás... Só isso, 27 anos atrás. Eu nunca ia falar na frente. E já fala? Já. Já virou uma desavergonhada. Né? Então, eu achei que eu evoluí nessa parte. Ótimo, de vir, de falar, de se comunicar. Legal. O que mais? Honestidade, sinceridade. A vontade era sinceridade, que eu sei. O que mais? Tem uma paciência. Paciência? Já desenvolveu paciência? Está desenvolvendo? Estou desenvolvendo no caminho. Tá bom, transfere o sangue aqui para mim. Todo mundo fala que eu sou muito paciente, mas eu acho que ainda falta um pouco. Não, se você é muito, tenho muito chão para caminhar na sua paciência ainda. O que mais, gente? E a banda de cá? A banda B? A banda A está aqui colaborando, contribuindo. O povo do fundão teve uma contribuição. O que mais? Que características positivas que você olha para você e fala, poxa, tem isso aí de bom em mim? Amor. Hã? Fale. Aproprie-se daquilo que é bom que você já conquistou, não é? Sinceridade? Quando nós olhamos características positivas, gente, então nós vemos sinceridade, paciência, comunicação, honestidade, amor, mais algumas outras aqui que ficaram tímidas, não quiseram dizer, não é? Fidelidade, muito bom. Tá vendo? Espreme o povo que o povo sai, né? Fidelidade, lealdade, justiça. E daí a gente tem uma torrente de coisas boas pra gente falar, não é? Eu sempre digo o seguinte, a espiritualidade nos diz também para buscarmos sempre o equilíbrio, não é assim? Porque tudo aquilo que é excessivo é prejudicial, não é? Tudo que é excessivo é prejudicial. Então, quando nós lemos Hermance do Faux, no livro Emoções que Curam, Hermance pega várias emoções, não é? E ela não pega essas que tem um nome que já é um nome sugestivamente bom, né? Como sincero, como paciente, comunicativo, lealdade, honesto. Não pega. Ela pega algumas outras, além dessas, né? Ela pega raiva, ela pega paixão. Então, ela coloca alguns dos outros sentimentos que residem e habitam dentro de nós, não é? E eu me lembro também da passagem do Evangelho que fala acerca das nossas más paixões. Ou seja, sermos pessoas apaixonadas pela vida é alguma coisa boa, não é? Mas excessivamente é uma má paixão e isso pode nos prejudicar, porque vira vício. Então, por exemplo, paciente é ser bom? Vamos pegar o primeiro, depois passemos pelos outros, né?
Ser uma pessoa paciente é bom? É bom, porque nós não vivemos talvez tão ansiosos, nós não desperdiçamos os nossos minutos preciosos pensando no que será. Nós vivemos o momento atual, então nós estamos em conformidade com o ensinamento de Jesus. A cada dia basta a sua preocupação, ótimo. Agora, paciência em excesso pode ser prejudicial para nós próprios, porque daí nós perdemos grandes oportunidades de evolução espiritual. Eu vou falar, eu não vou falar, não vou esperar o momento oportuno. Eu vou dizer, não vou dizer, porque acho que nesse momento, então talvez a paciência, ela converse com algumas outras atitudes que precisam ser educadas também. Então ser paciente é bom, é interessante. Agora paciente excessivamente, talvez não seja tão bom assim. Pode até mesmo atrasar os nossos passos de evolução, porque a paciência às vezes pode entrar no ramo do recuo, não é? Então não vou esperar a oportunidade adequada, não vou esperar o momento oportuno. Agora não vou falar com fulano, com quem eu tenho uma pequena desavença, porque eu preciso esperar eu estar um pouquinho mais pronta, e daí eu vou perdendo as minhas oportunidades, que a espiritualidade vai nos colocando à nossa frente. Não é assim aquela historinha do homem que morreu afogado? Que ele disse que estava esperando Deus o salvar? Não lembra dessa história? Tanto esperou Deus salvar que Deus mandou ajuda, gente. Né? Deus mandou bote, balsa, corpo de bombeiros, helicóptero. Deus mandou tudo. A água foi subindo. E ele estava esperando Deus o salvar. Aí quando ele desencarna e vai no mundo espiritual, ele esbraveja com São Pedro, que é sempre ele, né? Esbraveja com São Pedro, descasca São Pedro, porque ele falou, onde estava Deus que não o salvou? Ele falou assim, nossa, mas Deus se materializou ali de todas as formas possíveis. E ele disse que estava pacientemente esperando. Perdeu uma oportunidade, não é? De continuar a sua reencarnação. Sincero é bom, mas sincero demais pode não ser tão bom assim, né? Então, sermos sinceros, sermos honestos, é bastante importante para o espírito em evolução. Principalmente sermos honestos conosco mesmos, não é? Observarmos as nossas qualidades e as nossas más paixões, observarmos os nossos acertos em que nós precisamos nos corrigir. Agora, o sincero em excesso, ele pode magoar. Jesus podia ser sincero com a gente na totalidade dos 100%, né, gente? Quantos por cento será que Jesus foi sincero para conosco? Eu digo quando ele sabia daquilo que nós havíamos feito. Eu digo quando Jesus sabia dos nossos passados, das outras reencarnações. E quando Jesus nos ouvia caridosamente. Então, se Jesus abrisse o leque das nossas reencarnações com a sinceridade total e abundante, talvez nós não conseguíssemos dar passos de evolução. Porque quando nós temos os relatos, né, quando nós lemos, por exemplo, o Livro dos Médiuns ou o Céu e o Inferno, que nós observamos os espíritos comunicantes, quando eles se deparam com a verdade no mundo espiritual, muitos deles fazem o quê? Entram em choque, não é? Muitos deles, quando se deparam com a verdade, eles dizem, imagina, não fui eu, não fiz isso. Ou até mesmo nas nossas sessões de desobsessão, quando os espíritos eles são aproximados até a sessão de desobsessão, e nós vamos levar para eles um pouco mais de clareza. Então nós vamos dizer para o espírito, olha meu irmão, sinto lhe dizer, você morreu. Então a gente diz de lopino, gente, para o espírito assim, não, eu preciso na verdade me aventurar um pouquinho mais com ele, né? Eu preciso saber da sua condição, eu preciso que ele narre um pouquinho da sua história, até mesmo rememorando ontem que nós fizemos uma luz além da tela, né, em São José, falando do filme Se Fosse Verdade, que existe uma moça em coma. Imagina se é a moça em coma, ela vem numa sessão de desobsessão e aquele orientador que está ali diz assim para ela, olha minha irmã, vou falar uma coisa para você, morreu? Mas ela não morreu, gente, já está em coma, acho que ela vai desencarnar naquele momento, né? Ela falou, nossa, estou numa mesa, que eu nunca vi esse povo, mas esquisito. E falaram que eu morri, deve ter morrido mesmo. Então a gente tem que mesurar a nossa sinceridade. E ela está condicionada ao grau de consciência daquele com quem nós conversamos, não é? Então a sinceridade é boa? É, mas ela tem que ser dosada. A mesma coisa da lealdade. Quantas pessoas não se suicidaram em alguns momentos da história do mundo, atrás de pessoas que eram falsos profetas? Como Jesus nos advertia, cuidado com os falsos profetas, porque eles vão te profetizar mentiras e inverdades. Vocês se lembram
Quem é jovem há mais tempo vai se lembrar. Que tinham dito em 1999 para o ano 2000, a 99 chegarás, mas de 2000 não passarás. As vozes caóticas diziam por aí, não é? Que a gente ia viver até 99 e dali para frente o mundo ia acabar numa hecatombe. Quantos não foram os grupos que se suicidaram, gente, que nós vimos, não é? Grupos inúmeros de pessoas conduzidos por falsos profetas que diziam que estaria ali a salvação e elas adentrariam no mundo espiritual mais felizes. Falei de 99 para 2000. Quantos homens bomba hoje não fazem a mesma coisa? Não é? Seguindo cegamente pessoas que se dizem profetizadores de um futuro catastrófico. Então, ser leal, ser fiel é bom, é interessante? Depende a quê? Eu sou sincero, eu sou leal, eu sou fiel, não é? Então, nós vemos que quando nós temos dons dentro de nós temos que entender que eles podem ser utilizados para um bom destino ou para um mau destino. Então, quando nós somos pródigos, quando nós temos bons dons e nós desperdiçamos em atitudes comprometedoras, quando nós nos equivocamos nas atitudes que nós temos, quando nós vamos ser sinceros e somos sinceros excessivamente, quando nós somos leais e nós somos leais enceguecidos, e quando nós somos leais enceguecidos, às vezes quando falta um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de estudo, não é? Um pouco mais de crítica construtiva, para que nós possamos entender se aquilo que se nos está sendo apresentado é realmente válido, é realmente bom, é realmente justo, não é? O amor é alguma coisa boa? É o elo que nos une a Deus, não é? É a força motriz do universo. É a ferramenta pela qual Ele nos deu vida. É a força pela qual Ele constrói outros orbes. Agora, o amor também é estudado nos seus excessos e na sua ausência. O amor excessivo é posse, não é? O amor excessivo é o amor do irmão mais velho, que se transformou num amor adoecido, que é ciúmes, não é? Ele queria as atenções do pai só para ele. E ele também naquele momento foi colocado à prova. Ele foi colocado em teste. Porque quando o seu irmão retorna, ele podia ter usado o bom amor para o receber, o amor fraterno. Ele poderia ter usado este bom amor para recepcionar o seu irmão e para compartilhar com ele as lições que ele já havia aprendido, porque ele estava na convivência do pai. Então significa dizer que às vezes, mesmo na convivência daquilo que é bom, não existe garantia que eu estou assimilando todas as boas lições. Só existe garantia se eu assimilei todas as boas lições quando eu sou colocado em teste, quando eu sou colocado à prova, como o filho mais velho, que nesse momento colocado à prova, colocado em teste, ainda fez nascer dentro de si o orgulho e o egoísmo, não é? Então, ele, de certa forma, ele também estava adoecido. Então, quando nós nos rememoramos a história da parábola da prodigalidade, nós temos que observar esta prodigalidade não só ao outro, mas para nós. O exercício de autoobservação. Nós que temos que entender que nós recebemos benefícios da espiritualidade maior. Além desses dons que são internos, nós recebemos benefícios que são materiais. Nós estamos reencarnados e nós temos uma família, não temos uma família? Nós temos uma família, nós temos amigos, nós convivemos com outras pessoas, as quais vão se achegando a nós, não é? Em determinado momento da nossa existência. Nós temos um trabalho, não é assim? Nós ganhamos dinheiro para a nossa sobrevivência. Então, nós estamos também envolvidos com as relações do mundo. E nessas relações que são os nossos momentos que nós seremos testados. Aquilo que nós recebemos de benefícios. Então, quando nós olhamos para esta parábola, nós pensamos o seguinte: para qual filho eu estou? Né? Em qual filho que eu estou transitando? Ou eu sou um híbrido, estou no meio dos dois. Né? Misturei os dois, bati e estou no meio dos dois. Então, para onde que nós estamos? Nós estamos um pouco mais conscientes realmente dos nossos benefícios, dos nossos méritos. Nós estamos um pouco mais conscientes daquilo que nós precisamos modificar em nós.
Nós estamos pensando que dentro deste momento evolutivo pelo qual a Terra está passando, nós estamos sendo colocados muito mais em teste, talvez, do que já o fomos em momentos pretéritos? Sim ou não? O que vocês acham? Né? Porque a gente está sendo apresentado a tantas verdades, pelo menos algumas, não é? Com as quais nós estamos nos deparando agora. Nós estamos sendo apresentados a tantas verdades que talvez o Brasil nunca tivesse tido o momento de se tornar consciente de as perceber. E como nós já compartilhamos em alguns outros momentos, em outros centros, o Brasil está no momento da sua puberdade, não é? Ele não é mais criança, mas ele também ainda não é um adulto, em termos de maturidade de país. Nós estamos nesse meio termo. Só que nesse meio termo é a hora que nós estamos testando os nossos valores, é a hora que nós estamos testando as nossas crenças, porque na dificuldade nós testamos as nossas crenças. Se nós de fato acreditamos que prova e expiação é o orbe em que estamos, e estamos indo para um orbe regenerado, não é? Então é exatamente neste momento que nós estamos recebendo chances de colocar em xeque aqueles dons que nós trouxemos, para ver se nós não os dilapidamos, para ver se nós continuamos no caminho reto, para ver se nós continuamos operosos na nossa fé, crentes de que nós estamos passando realmente por um momento que a Gênese já nos havia advertido, que nós passaríamos por esta transição. E a gente não está, talvez, nem no meio dela, não é? Muito embora essa transição já tenha começado, segundo nós lemos na própria Gênese, a época da codificação. É que aquele momento eram os primeiros momentos mais, iniciantes. Agora nós estamos vendo as coisas mais volumosas e talvez vejamos muito mais. Não sei se vocês assistiram, mas em uma palestra de Haroldo Dutra Dias, que ele fala acerca de transição planetária, em um determinado momento ele diz o seguinte: eu me envergonho daqueles que adotaram a mesma profissão que eu próprio e eles a corromperam. Me envergonham também daqueles que receberam chances reencarnatórias e as colocaram a perder em nome de orgulho e egoísmo, comprometendo nações. E eis o chegado momento do nosso esclarecimento espiritual, porque a sujidade agora, ela não está mais no fundinho do copo, não é? Ela está transbordante. Então, eis o chegado momento de nós observarmos aquilo que nós já conquistamos em termos espirituais e colocarmos à prova, para que outras pessoas possam compreender que elas não precisam se sujar também, mas que elas podem fazer escolhas mais sadias. Ou como disse ainda um palestrante que não é do ramo espírita, mas eu achei interessante, ele disse assim: nós vivemos muitas vezes no momento em que ser antiético é valorizado. E a pessoa que é ética é tomada como tola, é tomada como boba. A pessoa que é muito honesta, muitas vezes, ela é recriminada. Nós olhamos para a pessoa e dizemos assim: não acredito, cara, você vai devolver R$50 dessa carteira que você não sabe nem de quem é? Não é verdade? Então, terminava esse professor, era um professor amigo meu, ele dizia: eu prefiro ser um idiota ético do que um corrompedor antiético. Então, se nós pagamos o preço pela nossa honestidade espiritual, que nós paguemos o preço. E é preciso que nós observemos essas coisas boas que nós temos, que são os nossos valores, e coloquemos esses valores em termos de atitudes, porque as pessoas neste momento que nós vivemos, elas estão um pouquinho desmotivadas, não estão, não? Tem um povo que está num êxodo, para morar fora do Brasil. Então é um êxodo, todo mundo querendo sair. Gente, tem um momento de equilíbrio, não dá para todo mundo sair e nem todo mundo que está lá vai conseguir assimilar toda essa força que vai migrar, não é? Outro dia, então, eu estava observando uma teoria de motivação que diz o seguinte: pessoas desmotivadas muitas vezes não o são por conta de falta de energia física. Então, excluamos todos os motivos que podem deixar uma pessoa mais abatida, que não sejam biológicos. Uma anemia pode levar a um abatimento, não é? Uma fraqueza realmente advinda de um período de uma doença pode levar a um abatimento. Agora, o desmotivo, quando você está no vigor da sua saúde, quando você tem as suas funções intelectuais normais, é porque lhes falta valor em que se espelhar.
Quando você não tem valor em que você se espelhar, você não tem vontade. Aí você olha e fala, não dá vontade de trabalhar naquele lugar em que as pessoas corrompem umas às outras. Não dá vontade de trabalhar naquele lugar em que as pessoas mentem para conseguir ascensão profissional. Não dá vontade de morar num país em que você olha do lado e as pessoas todas parecem que estão corrompidas. Nós estamos vivendo numa terra de ninguém. Então a desmotivação do espírito muitas vezes nasce quando ele não enxerga exemplos em quem ele pode depositar a sua confiança. Exemplos que podem ser aqueles que vão norteá-lo para um destino melhor, um destino mais feliz. Então, quando nós estamos falando dos dons que nós recebemos de Deus, nós precisamos externalizá-los, mesmo sendo idiotas éticos, para que outras pessoas possam ter em nós exemplos em quem se espelhar. Porque assim também seremos responsáveis. É preciso que nós coloquemos em prática aquilo que nós acreditamos. Pode ser nas nossas atitudes e pode ser num diálogo que nós travemos com alguém. E talvez nesse diálogo nós sejamos incitados por nós próprios, a sermos descrentes, a mostrarmos falta de fé, a realmente concordarmos com o outro. A situação está difícil, parece que não vai ter horizonte de melhora. Então somos nós quem temos que nos apropriar da nossa crença para que nós não sejamos julgados como homens de pouca fé. Onde estavam vós que não vigiais? Foi o que Jesus disse para os seus apóstolos quando ele volta da sua primeira vigília, o povo dormia. Ele falou assim, gente, aí, é assim então? Vocês iam ficar por mim, não é? Orando por mim, atentos por mim, e vocês dormiram. E ele fala homens de pouca fé, quando ele incita os seus apóstolos a fazer a multiplicação dos pães. Ele dizia para eles, vocês podeis fazer o que eu faço e muito mais, mas eles tinham que acreditar, não é? Quando nós temos aquela passagem que Jesus está indo pescar, e ele anda sobre a água, e daí os apóstolos vão tentar andar também, e eles afundam, e ele fala a mesma coisa, onde está a tua fé? Creia que podereis? E os apóstolos então se fortalecem para que eles possam caminhar sobre a água. Então é a mesma fala de Jesus. Onde está a nossa fé? Ela está quebrantada? Ela está enfraquecida? Ela está soterrada embaixo do alqueire? Porque ela não está nem mais embaixo do alqueire, viu, gente? Para muita gente, ela está na raiz do pobre. Não está conseguindo nem enxergar. Aonde está a nossa crença? Que nós somos realmente, não é, a pátria do evangelho e nós somos o celeiro do mundo. O celeiro do mundo não é só de alimento não, mas é de bons exemplos, de coisas boas. Aonde está a nossa crença? Para que esta crença possa ser o alimento de outras pessoas que convivem conosco. Para que elas não se desmotivem, para que elas não se abatam, mas para que elas entendam que a sua fé pode ser colocada à prova, que elas vão sobreviver a este momento de dificuldade. Aonde está o nosso movimento espírita ombro a ombro, fora da casa espírita? Porque dentro da casa espírita é o que nós sempre falamos, é fácil ser espírita. Agora nós temos que levar a nossa crença fora da casa espírita. Lembrando ainda, nós não vamos chegar a ser arcanjos? Sim ou não? Acredita, gente, tem que acreditar. Não é que foi um sim assim, assim. Disseram lá na questão 540, né, que a gente vai chegar a ser arcanjo, não é? Eu só consigo fazer esse movimento de evolução espiritual, se eu me aproprio da minha fé. Se eu me aproprio da minha crença. Se eu reclamo mais, eu acredito. Se eu reclamo menos, eu acredito mais. Então, aquele movimento de ascensão que a 540 nos fala, que fomos átomos, ainda somos dessa constituição e chegaremos a ser arcanjos, significa que arcanjos nós seremos espíritos puros, não é assim? Na escala de evolução, quando nós temos mundos primitivos, prova e expiação, a gente, levanta a bandeirinha, regeneração, o próximo, felizes e puros. Então é esse o nosso movimento. Quando nós estivermos em orbes puros, nós seremos arcanjos. Qual será então o grau, né, de solidariedade de um arcanjo, gente? O que será que é fraternidade para este grau de evolução? O que é fé para este grau de evolução?
Nós não sabemos, né? O que será amor para este grau de evolução? Nós tivemos um exemplo em Jesus, né? Nós tivemos um exemplo em Jesus. Então, quando nós dimensionamos o que nós temos dentro de nós e aonde nós conseguimos chegar, era o convite do Mestre. Nós chegaremos lá, aonde ele chegou, mas nós temos que começar agora. Nós temos que começar agora com os nossos passos. E nós devemos nos apropriar desses nossos passos. Para que a gente possa colocar um intermediário, né, entre nós próprios e Jesus, coloca Chico. Será que nós temos a dimensão do que era solidariedade para Chico? A gente tem, será? Só se a gente fosse Chico, né? Para a gente saber essa dimensão que estava dentro dele. Será que nós temos a dimensão do que é fraternidade? A mesma de Chico? Será que nós temos? Será que nós temos a dimensão do que é realmente consolar uma outra alma humana, como ele fazia com as mães nas cartas fraternas? Será que nós temos essa dimensão do que é consolo e compreensão? Ainda não, não é? Mas nós temos exemplos, não temos? Nós temos Chico como grande intermediário, nós temos Jesus como um exemplo maior. Então significa que nessa nossa jornada, se nós não nos apropriamos das nossas conquistas do agora, nós chegaremos lá, mas entre tropeços e dificuldades. E nós podemos chegar lá, como diria um professor antigo que eu tive, ele dizia assim, galhardamente. Galhardamente é mais felizes, não é? Mais apropriados das nossas conquistas. Então significa dizer, gente, que quando nós olhamos prodigalidade, que é gastar aquilo que nós temos. Então nós temos muitas coisas boas dentro de nós, que nós gastemos em boas atitudes, que nós gastemos em bons pensamentos, que nós gastemos em bons exemplos, mas não no inverso. Nós podemos dilapidar os dons que nós recebemos, podemos. E daí nós vamos vir em outras reencarnações tolhidos de algumas capacidades, porque nós as malversamos, nós as mal utilizamos. E daí nós vamos vir sequiosos daquelas oportunidades, e talvez as oportunidades elas venham o quê? Um pouquinho mais restritas, para que nós sejamos colocados um pouquinho mais à prova, à medida que a nossa consciência ela vai se ampliando e se dilatando. Então, se nós estamos aqui com tantos exemplos ao nosso redor, o mínimo que nós temos que fazer é colocar as nossas competências espirituais a favor dessa transformação que o Espiritismo nos diz que é chegado o tempo. Para que nós sejamos também grandes ferramentas de modificação espiritual, está lá. Nós escolhemos o teor da nossa prova. Nós sabemos que nós não escolhemos toda a totalidade, não é? Mas os espíritos respondem isso a Kardec nas questões 280, 283, 284, até 288 mais ou menos. Nós temos a liberdade para escolher o teor das nossas provas e os espíritos dizem sim. Nós não sabemos os pormenores, os detalhes, não é? A coadjuvância, isso nós não sabemos. Mas o grande teor das nossas provas nós temos a chance de escolher. Obviamente, à medida da nossa maior consciência, não é? Quanto mais consciente, mais podemos ter escolha. Os espíritos mais inconscientes, aqueles que pelejam no mal pelo mal, eles não têm condição de escolher o teor das suas provas. Então vamos crer que nós tivemos essa oportunidade. Nós tivemos. Talvez nós não nos lembremos, não é? Que prova foi essa, meu Deus, que eu escolhi? Então nós tivemos esta oportunidade de escolhê-la. Então é preciso que nós percebamos e nós respondamos para nós mesmos que legado que eu quero deixar à Terra. Né? Que legado que eu quero deixar à Terra. Aí eu termino quase com Mário Sérgio Cortella. Ele fala que nós temos que fazer as coisas com capricho. Né? E ele define capricho de uma maneira tão bonita que eu vou emprestar a definição dele. Né? Ele fala que capricho é quando nós fazemos algo com todo o nosso coração e empenho, da melhor maneira que nós podemos fazer agora, porque ainda não sabemos fazer melhor. Capricho. Eu vou empenhar então todo o meu coração, toda a minha habilidade, tudo que eu posso agora. Porque quando eu conseguir fazer melhor, aí eu vou ampliar essa competência, essa possibilidade. Então, quando nós estamos fazendo algo, que nós façamos com capricho, que nós façamos com este zelo. E este capricho é uma forma de amor, porque nós estamos fazendo com cuidado. Então, nessa reencarnação que nós estamos agora, neste momento presente, o que vocês estiverem fazendo, façam com capricho, façam com cuidado.
Então, se eu estou educando uma criança, educa com capricho, educa com cuidado, porque também é nossa responsabilidade. Se eu estou fazendo a evangelização aqui na frente, se nós estamos falando para as pessoas, esclarecendo as pessoas e a nós próprios, nos estudos que nós façamos com capricho, façamos com cuidado. Se nós estamos convivendo com outras pessoas no ambiente das nossas famílias, façamos com capricho, façamos com cuidado, cuidado com os destemperos, não é? Cuidado com os desequilíbrios, façamos com zelo, façamos com amor. Se nós estamos trabalhando, se nós estamos nos dedicando a algo, com capricho e com cuidado. Se nós estamos fazendo trabalhos manuais, que sejam, não é? Alguém está bordando algo, pintando alguma coisa, dedicando-se a algo, faça com cuidado, faça com zelo, dedique-se. E para isso nós temos que perceber o seguinte: as nossas competências cerebrais, elas nos dão a oportunidade de fazermos alguma coisa por vez bem feito. Muito bem feito. Então, quando nós nos dedicarmos a algo, doe a sua atenção para aquele algo. Aí nós faremos com zelo e com capricho. Não adianta nós queremos fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, uma boa, o resto, tudo meia boca. Então, quando nós estamos nos dedicando a algo, que nós nos dediquemos por inteiro. Porque quando Jesus encarnou no meio de nós, ele não estava pela metade, gente. Jesus não fazia preleções pela metade. Jesus não amava pela metade. Jesus não ensinava pela metade. Jesus não caminhava entre os doentes pela metade. Jesus não se entregava pela metade. Ele estava por corpo completo e inteiro. Ele estava em espírito e vida. Ele estava com capricho. Então, quando nós estivermos vivendo a nossa existência, pensemos: o que eu quero deixar de mim para o outro? Que eu fiz as coisas com capricho, que eu fiz as coisas com zelo, que eu fiz as coisas com cuidado, que eu me doei com atenção, não é? Isto é evolução espiritual. Isto é não dilapidar os dons que nós recebemos, mas ao contrário, é bem empregá-los. Quando nós os estamos bem empregando, vocês podem ter certeza, existem pessoas nos observando. Ontem, tarefa de casa, sempre deixo, né, Mijão? Uma tarefinha de casa. Já assistiram Lion? Uma jornada para a vida, de retorno? Né? Eu sei que o primeiro título, o primeiro nominho do filme se chama Lion. E é um filme que fala a respeito de um menino indiano. E ele é de 2016, né? Ele concorreu ao Oscar, tudo. Então, esse menininho indiano é um pititico, né? Devia ter, vou fazer só a sinopse, tá, gente? Então, ele devia ter os seus, talvez, 3, 4 aninhos, né? E ele convivia muito com o irmão. E ele com o irmão fazia algumas peripécias para sobreviver, porque ele vivia naquelas regiões indianas, que eu acho que nem o pior das nossas favelas ainda é melhor do que essas regiões indianas muito carentes, muito difíceis, não é? E ele tinha o irmão mais velho, uma irmãzinha mais nova e a sua mãe. Então você vê que a relação daquela família, mesmo na dificuldade, era uma relação amorosa. Porque a mãe cuidava dos filhos, mesmo com toda a penúria, com amor. E um belo dia, se é uma jornada de volta, né? Este menino, que ele se chamava Charu, na verdade era Cheru, por isso Lion, né? Leão indiano, ele se perde do irmão. Ele se perde no irmão, entra num trem, aí ele sai da localidade em que ele estava, que é próxima a Nova Delhi, e ele vai parar em Calcutá. São 1.600 quilômetros de distância, e uma criança de 4 anos. E essa criança passa por todas as dificuldades que vocês podem imaginar criativamente, e ele é adotado por uma família australiana. E é tão interessante, essa família australiana o adota, e você vê que ele era uma criança que foi amada, né? Porque ele era uma criancinha feliz, né? E em determinado momento, eles adotam uma outra criança indiana. E essa criança tem alguns problemas, alguns transtornos de atenção. Mas a família não devolve. Ela fica, mesmo a criança com as suas dificuldades. E tem um momento do filme que eu acho que, bom, para mim, deve ter sido mais simbólico, porque quando este rapazinho de 4 anos está já um jovem, na casa dos seus 20 e poucos anos, ele conversa com a sua mãe australiana, que no filme é a Nicole Kidman, e ele diz para ela assim que ele se condói por ela não poder ter tido filhos.
Aí ela olha para ele, olha como tantas histórias nossas não são contadas e às vezes para nós criam problemas e dificuldades, não é? E ela olha e fala assim, mas eu posso ter filhos. Foi uma opção não tê-los. E foi por isso que ela se apaixonou pelo marido, porque ela diz que eles tinham um propósito. Eles diziam assim, já existem muitas pessoas no mundo sofrendo, passando dificuldades. Então, se nós podemos fazer alguma coisa de bom para alguém, adotemos. Por isso que eles adotaram os 2 indianos. Não porque ela não podia ter filhos. E ele se choca, porque ele nunca soube daquilo. Mas ele também nunca perguntou. Porque ele também vivia muito no seu mundo, não é? E nesse momento, é o seu momento da jornada, que ele volta para tentar encontrar a sua mãe. Sinopse do filme, tarefa de casa. Vocês vão assistir o filme, não é? Já tem no Netflix, tá, gente? Foi lá por lá mesmo que eu assisti. Então você olha a redescoberta de um filho, não é? A redescoberta de emoções, o retorno para ele próprio, porque ele não se conhecia até ali, não é? Ele havia colocado o passado dele numa caixinha e guardado o passado dele ali. Então nós estamos numa reencarnação para a gente pegar a caixinha do nosso passado e abrir. Graças a Deus que a gente veio com uma caixinha que se chama esta reencarnação. A gente não vem com uma caixinha que é o combo de tudo, né? Nós viemos com uma caixinha que se chama reencarnação atual. E nós estamos de frente dela, com todas as nossas potencialidades. E olha como o amor nos conecta, não é? Aquilo que é bom. Porque Lion só voltou, gente, para procurar sua mãe na Índia, porque o amor que os unia era muito grande. E ele precisava entender a sua origem, a sua raiz. Voltou para a mãe, que o recolhe... Ai, contei. De braços abertos. Mas se a história espírita tem final feliz, né? É uma história mais ou menos espírita, mas ele retorna, encontra a mãe e ela reconhece, ele já é um jovem, né? Então ela o reconhece. Então nós olhamos que como o amor nos reconecta, não é? A Deus e as oportunidades de progresso e de evolução. Que este amor, ele nos alimente. Para que nós façamos as coisas com zelo, com cuidado, para que nós cuidemos de nós com zelo e com cuidado, porque esta é a nossa reencarnação, que recebemos como chance. E que nós tenhamos em mente que nós temos uma missão, não é só a nossa particular, mas com as pessoas que convivem conosco. Quando nós ouvimos um depoimento há 27 anos atrás, eu nunca imaginei que eu poderia vir à frente e falar, talvez, o evangelho para as pessoas. Então, quantas coisas nós não imaginamos e hoje nós já fazemos, e hoje nós já somos possuidores, não é? Hoje nós já somos donos. Que nós possamos nos envolver mais nesta verdade, entendendo que quando nós nos conscientizamos dos dons que nós possuímos, eles expandem em nós. E quando eles expandem, nós incomodamos outras pessoas. Então, que nós sejamos um incômodo bom, para que essas pessoas também possam se apropriar, não é? Das suas boas qualidades e querê-las colocar em prática. Não sei se nesta reencarnação, se em outra, se neste orbe ou em outro orbe, mas nós temos um compromisso com o agora. E se estamos todos aqui reencarnados, é porque fazemos parte deste movimento de transição. A fala de Haroldo Dutra. Então, se vocês forem cobrar, cobra dele, né? Mas eu também acredito. Então, todos nós estamos envolvidos nesse movimento de transformação. Que nós possamos impactar o outro para que ele entenda que se é pródigo, ele pode voltar para os braços do Pai. Ele receberá uma outra chance, uma outra oportunidade para que ele possa reapaziguar-se com ele mesmo e com os seus desajustes. Se nós estamos aqui, é porque Deus tem grandes propósitos para a nossa existência. Que nós entendamos que um deles é compartilharmos aquilo que é bom, é nos envolvermos com os outros, é impactarmos outras vidas, é não nos calarmos diante daquilo que nós podemos compartilhar de justo, de honesto, de belo, é sermos realmente espíritas dentro e fora do centro espírita, é que nós possamos multiplicar aquilo que nós recebemos de tão bom e construtivo para com todos aqueles com quem nós convivemos. Deus sempre nos dará chances para que isso aconteça, nos oportunizará momentos para que isso aconteça. Jesus sempre estará conosco, porque o Mestre jamais vai desistir de uma só ovelhinha do seu rebanho. Para isso nós contamos também com os nossos guias e mentores espirituais. Nós temos a codificação, não é? Que é o nosso guia, o nosso norte.
nós temos as obras de Chico. Gente, nós temos muitos recursos, os próprios e os externos, para que nós sejamos histórias felizes e de final feliz. Que Jesus continue nos amparando, nos auxiliando, nos abençoando, que nós tenhamos de fato olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a nossa jornada está só começando, não é? Amém.